tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Vamos iniciar nossa aula copiando a nossa agenda? Como mostra nossa agenda, hoje continuaremos falando um pouquinho de verbo e hoje vamos falar da conjugação do verbo auxiliar. Mas antes, vamos começar corrigindo a atividade da semana passada. A atividade da semana passada está nas páginas 318 e 319. Página 318, a primeira questão diz assim: agora leia estas frases e observe as palavras destacadas. Paulo chegou com muita sede. O Brasil foi sede na Copa do Mundo. Item A. A palavra sede tem o mesmo sentido nas duas frases? Não. Elas não têm o mesmo significado. B. Pesquise a palavra sede no dicionário e escreva no caderno os significados que se aplicam a cada frase. Então, na primeira frase, a palavra sede significa a sensação de vontade de beber água. E na segunda frase, a palavra sede significa um lugar escolhido ali para aquele evento, sede da Copa do Mundo. Item C, aqui, pergunta: a pronúncia dessas palavras é igual? Justifique sua resposta. A gente observou que a pronúncia não é igual. Quando eu falei, a gente viu sede, sede, né? Na primeira frase, a pronúncia da primeira letra é fechada, sede. E já na segunda, a pronúncia da letra E é aberta, sede. Virando a página 319, a segunda questão. Pesquise no dicionário o significado das palavras abaixo e complete as frases com elas. Emergiu, imergiu. Absorveu, absorveu. A. O avião caiu no mar e imergiu algum tempo depois. B. Após alguns minutos, o mergulhador emergiu, trazendo notícias. C. O juiz absolveu o réu. D. A roupa absorveu o suor. As palavras emergiu, imergiu, absolveu e absorveu são parônimas. Por quê? São parecidas, mas não são iguais. Então lembra, homônimas elas vão ser iguais, ou no som ou na escrita, e vão ter diferentes significados. Parônimas são parecidas, não são iguais, mas elas são parecidas, ou na escrita ou na fala, e tem um significado diferente. Terceira questão. Procure no dicionário as palavras homógrafas destacadas nas frases abaixo e escreva o significado delas de acordo com o contexto. Lembrando, homógrafas, elas são homônimas homógrafas, ou seja, elas possuem a escrita igual. Homógrafas, a grafia delas é igual. Porém, o significado e a pronúncia podem ser diferentes, mas na escrita elas são iguais, tá bom? Item A. Misturei os ingredientes com uma colher. Colher é a palavra em destaque.
Aqui, colher significa um utensílio de cozinha, uma colher de comer. B. O agricultor saiu cedo para colher as frutas do pomar. Observem, colher, colher. A escrita é igual, mas fala e tem um significado totalmente diferente. Aqui, colher é fazer a colheita, apanhar as frutas. C. O molho do macarrão estava delicioso. Molho é uma preparação culinária líquida ou cremosa que acompanha certos alimentos. O molho. E D. Sempre que caminho na praia, molho os pés no mar. Molho, vejam como a escrita é igual a molho, mas a pronúncia é diferente. Molho, temperozinho lá em cima da comida. Molho, que vem do verbo molhar, certo? Umedecer alguma coisa, né? Enfim, então aqui nós temos palavras homógrafas, que possuem a grafia igual, mas a pronúncia é diferente e o significado vai ser sempre diferente, tá bom? Agora vamos para o conteúdo novo, conjugação de verbo auxiliar. Antes da gente falar sobre a conjugação do verbo auxiliar, a gente tem que saber o que é um verbo auxiliar. E os verbos auxiliares são usados em locuções verbais juntamente com os verbos. Então, são verbos que acompanham outros verbos. Porém, esses verbos que são acompanhados pelo verbo auxiliar é chamado de verbo principal. E eles vão estar nas formas nominais infinitivo, particípio e gerúndio. Ok? Então, os verbos auxiliares estão juntos, acompanham o verbo principal. E o verbo principal está sempre apresentado nas formas nominais: infinitivo, particípio ou gerúndio. Esse conteúdo ele começa na página 280 no livro de vocês, caso vocês queiram acompanhar pelo livro, tá bom? Os verbos auxiliares, eles não possuem uma ideia principal, não possuem um significado naquele momento. O significado vai estar no verbo principal. O verbo auxiliar está só auxiliando, como o seu nome diz, né? Verbo auxiliar. Então, o sentido do verbo, da ação naquele momento, vai ser expressa pelo verbo principal. Aqui nós temos os principais verbos auxiliares: ser, estar, ter e haver. Esses são os principais verbos auxiliares. Aqui eles estão no infinitivo, né? Eles estão na sua forma nominal infinitiva, mas eles podem ser conjugados, tá bom? E vamos ver exemplos em frases. O ator foi convidado para a gala. Verbo auxiliar, foi. Verbo principal, convidado. Observem que o convidado está no particípio. Ele está na forma nominal particípio. E está sendo auxiliado pelo verbo ser, aqui no caso, conjugado foi. Foi convidado. Próximo exemplo. Está chegando o avião da Paula. O verbo auxiliar aqui é estar. E o verbo principal é o verbo chegando. Chegando aqui está no gerúndio, é o verbo chegar. Outros exemplos. Eu tenho estudado para o exame. Tenho estudado é uma locução e nós temos como verbo auxiliar o verbo tenho, que vem do verbo ter. E o verbo principal, aqui, estudar, que está no particípio estudado. Exemplo, hei de conseguir aquele emprego. O verbo auxiliar, o verbo hei, que vem de haver. E o verbo principal, conseguir, que está no infinitivo, conseguir.
Vamos fixar esse conteúdo em atividade? Abra o livro de vocês na página 282. O livro de vocês, na página 281, 282, tem algumas tabelas que apresentam as conjugações dos verbos auxiliares. Lembrando que eles sempre estão acompanhados, né? Eles estão sempre auxiliando outros verbos. Então, se vocês precisarem tomar como pesquisa essas tabelas, podem ficar à vontade para fazer a atividade, tá bom? Então, pausem o vídeo, tentem realizar a atividade usando as tabelas como auxílio e quando vocês finalizarem, vocês retornam para a gente corrigir, tá? Podem pausar o vídeo. Agora que vocês já concluíram, vamos à correção. Primeira questão na página 282 diz assim: complete as frases fazendo a concordância do verbo com o pronome. Siga o tempo e o modo verbal do exemplo. E tem a: se eu tivesse dinheiro, compraria aquela roupa. A gente agora vai precisar fazer alterações necessárias, né, para que possa concordar o verbo com o pronome. Como é que ficaria? Aqui no primeiro, se tu tivesse dinheiro, comprarias aquela roupa. Se nós tivéssemos dinheiro, compraríamos aquela roupa. Se eles tivessem dinheiro, comprariam aquela roupa. B. Quando eu tiver dinheiro, comprarei aquela roupa. Quando tu tiveres dinheiro, comprarás aquela roupa. Quando nós tivermos dinheiro, compraremos aquela roupa. Quando eles tiverem dinheiro, comprarão aquela roupa. Item C. Não tenha medo. Você, no caso. E as outras pessoas aqui, nós e vocês. Não tenhamos medo. E vocês, não tenham medo. Segunda questão na página 283. Leia as frases abaixo. Dona Olga está no hospital. Ela é enfermeira. A. Circule os verbos dessas frases. Quais são os verbos nessas frases que a gente acabou de ver? Os verbos são está e é. Aí vocês circulam aí na frase mesmo. B. Nessas frases, os verbos que você circulou são verbos auxiliares? Por quê? Não são verbos auxiliares. Por quê? Não acompanham outro verbo. Lembre, os verbos auxiliares sempre vão acompanhar o outro verbo, o verbo principal. Aqui no caso, está e é, não está acompanhando nenhum outro verbo. Então, não são verbos auxiliares. Terceira questão. Sublinhe as locuções verbais das frases abaixo. A. Estava faltando apenas você para a festa começar. Locução verbal é a união de dois verbos com apenas um sentido. Estava faltando apenas você para a festa começar. Onde é que está a locução aqui? Estava faltando. B. Rui havia almoçado, mas ainda estava com fome. Onde é que está a locução? Havia almoçado. C. Joana foi eleita representante da turma. Foi eleita. Aqui observamos locuções verbais, onde existe o verbo principal e o verbo auxiliar. Por exemplo, na frase, estava faltando apenas você para a festa começar. Estava faltando é a locução verbal. Qual desses dois verbos é o verbo principal? Faltando.
E o outro, estava, é o verbo auxiliar. Na B, havia almoçado. O verbo principal, almoçado. E o auxiliar, havia. Na última, foi eleita. Verbo principal, eleita. E o auxiliar, foi. Ok? Agora vamos para a página 294, a quarta questão. Ela diz assim: leia as frases e depois complete o quadro. Veja o exemplo. O bebê continua brincando. A. Flávia saiu correndo. B. Vamos passear na praça? C. Pode comer à vontade. Locuções verbais, aí temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, vamos fazer aquela brincadeirinha que a gente fez na questão anterior. O verbo auxiliar, continua brincando. Continua é o verbo auxiliar, brincando é o verbo principal. Na outra frase, Flávia saiu correndo. Saiu é o verbo auxiliar, correndo é o verbo principal. Vamos passear. Vamos é o verbo auxiliar, passear é o verbo principal. Pode comer. Pode é o verbo auxiliar e comer é o verbo principal. Agora vamos para a quinta questão. Quinta questão, leia a tira a seguir. O coitadinho estava perdido no meio de umas moitas. Perdido? Estou pensando em ficar com ele. Vou criar o coitadinho. Acho que não é uma boa ideia. A. Volte aos balões de fala e circule neles as locuções verbais. Então, as locuções verbais estão nas falas do Nino. Quando ele disse, estava perdido, estou pensando e vou criar. Verbo auxiliar, estava perdido. Estava é o verbo auxiliar, perdido, verbo principal. Estou pensando. Pensando é o verbo principal e estou é o verbo auxiliar. Vou criar. Vou é o verbo auxiliar e criar é o verbo principal. O item B, na frase vou criar o coitadinho, é possível substituir a locução verbal vou criar por um único verbo? Se sim, qual? Muitas locuções verbais a gente consegue uni-las e transformar em apenas um verbo. A gente pode fazer isso em algumas locuções verbais. Nesse caso, vou criar também pode. Então, é possível substituir a locução verbal pelo verbo criarei. Ele poderia ter dito, criarei o coitadinho. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!